Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Horus Concursos. Meu nome é Vitor Emídio Cardoso, eu sou advogado criminalista, professor de Direitos Humanos, Direito Penal, Direito Processual Penal e vou trabalhar com vocês aqui no nosso curso, visando a preparação para o concurso do Estado, da Secretaria de Estado de Educação, a disciplina de Direitos Humanos, cuja banca é a Fundação Getúlio Vargas, a famosa, a temida FGV. Só que a gente vai ver aqui algumas formas de desconstruir essa imagem de ser uma banca maldosa, uma banca malvada que a FGV tem, tá? Então, paciência, antes da gente iniciar o conteúdo, dar início ao conteúdo, eu preciso fazer as nossas apresentações, até por conta de uma questão de educação. Primeiro, como eu já adiantei aqui, eu sou advogado, atuo predominantemente, exclusivamente em casos de natureza criminal. E aí você vai me perguntar assim, uai, mas por que então que você vai trabalhar a disciplina de Direitos Humanos se você, professor, se você, Vitor, trabalha com a parte penal, com a parte criminal? E por uma razão muito simples. Durante a vida prática como advogado, a gente percebe que se há um setor em que há mais violações, em que há mais desrespeito, em que há mais necessidade de se reclamar, de se exigir por melhores condições, por respeito aos direitos humanos, esse setor é a área criminal. Então, o meu papel aqui como professor nada mais é do que unir o útil ao agradável, ou seja, o meu papel como advogado, unindo também uma necessidade de respeitar os direitos humanos, respeitar os direitos e as garantias fundamentais e individuais, noções que daqui a pouquinho eu já vou esclarecer para vocês. Tá joia? E com relação à banca, a temida Fundação Getúlio Vargas, a temida FGV, Vitor, como é que é o estilo de cobrança da FGV nas provas dos seus concursos? Lembrando, inclusive, que a FGV é a banca que aplica o exame da OAB, do exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Até por isso é uma banca que eu tenho bastante familiaridade, modéstia à parte. Diferentemente de outras bancas, em que o papel de cobrança, que o estilo de cobrança normalmente é muito pautado por aquela decoreba de legislação, a FGV, em matéria de questões de direito, ela tende a ser um pouco mais bem elaborada. São questões contextualizadas, ou seja, a banca não vai apenas jogar um artigo de lei e vai mudar uma palavrinha para o candidato ver se ele conseguiu decorar, para o candidato perceber se ele decorou adequadamente a legislação ou não. O que vamos concordar aqui é uma forma bastante injusta de cobrança, porque às vezes ela não acaba avaliando o mérito, a dedicação, o aluno que mais se dedicou, que mais se esforçou, e sim aquele aluno que de repente tem um potencial, uma capacidade maior de memorização. Com a FGV, via de regra, essa história ela não vai acontecer. Nós hoje mesmo já vamos começar a trabalhar algumas questões para vocês, desde já, começarem a se familiarizar. E a FGV, pelo menos em direito, ela cobra de uma forma mais contextualizada, como eu disse. Ela vai contar uma historinha. Provavelmente, como é um concurso da área de educação, uma historinha relacionada a um contexto educacional, por exemplo, envolvendo seminários apresentados por alunos, discussões organizadas pelas escolas, e a partir dessas historinhas, desses enunciados um pouco mais longos, a banca vai pedir o candidato para responder. E perceba o seguinte, essa resposta ela não vai exigir apenas a decoreba do conceito, apenas a decoreba do artigo das leis. Não, mais do que conhecer a lei, mais do que conhecer os artigos, o aluno vai precisar interpretar, vai precisar saber aplicar o conhecimento daquilo que ele memorizou, daquilo que ele aprendeu nas aulas teóricas, na leitura da legislação, na questão.
tá? Então é um estilo que foge bastante daquilo que em concursos públicos nós estamos acostumados a trabalhar. O ponto negativo é justamente porque é uma banca muito específica, ela sai bastante do senso comum. O ponto positivo, pessoal, é que este estilo de questão, meu amigo, minha amiga, é algo que dá trabalho de fazer. São questões bem elaboradas. Então, a banca acaba se tornando muito previsível, ou seja, o estilo das questões, com o tempo, ele começa a se repetir. Muitas vezes, inclusive, a banca pega emprestado questões de um concurso e aplica em outro concurso, às vezes altera apenas o nome, faz algumas alterações pontuais, mas o raciocínio vai ser exatamente o mesmo. Então, já fica aqui o aviso, já fica aqui o pedido. Além das nossas aulas, além da leitura do material que nós vamos disponibilizar, é importante que você resolva questões, faça questões. E eu, como professor de Direitos Humanos, assumo desde já o compromisso de disponibilizar questões aqui para vocês na nossa plataforma. E não apenas disponibilizar a questão, mas também o gabarito comentado. Então, vocês vão ter acesso à questão, às questões, ao banco de questões e também ao gabarito comentado. Vocês vão perceber que a maior parte das questões serão realmente no padrão FGV, ou seja, questões contextualizadas, que exigem memorização, mas também interpretação, aplicação dos conhecimentos adquiridos. Só que uma vez ou outra, em uma questão ou outra, a gente também vai explorar o estilo tradicional de questões. Para quê? Para vocês, se por acaso a banca resolver mudar o estilo de cobrança na prova de vocês, não serem surpreendidos, e também porque assim vocês terão contato com a legislação, terão contato com os conceitos básicos, e estarão aí no processo de revisão. Então, qual é a chave do sucesso aqui para a sua aprovação nas aulas de direito? Anote isso aí, nas aulas de direitos humanos. As aulas teóricas, a leitura do material, tá? A resolução de questões que nós vamos disponibilizar com gabarito comentado para vocês e revisão, tá? Separe pelo menos um dia da semana para fazer uma revisão de todo o conteúdo. Isso não vale só para direitos humanos, não. Isso também vai ser aplicável para as outras disciplinas. Esse é o caminho, não tem fórmula mágica, não tem método mirabolante, é só seguir essa forma de estudo. Aula, teoria, né? Questões e revisão, que o seu nome praticamente já estará lá na lista de convocações. É só aguardar o Romeu Zema fazer o Pix, porque dificilmente, seguindo essa forma de estudo, você não será aprovado. E com relação ao edital, eu sempre sugiro que o aluno faça a leitura do edital, mas de todo modo, para simplificar as coisas, com relação a direitos humanos, nós teremos 5 questões, tá joia? Então é algo aí que pode fazer diferença na sua prova. Além dos direitos humanos, eu vou trabalhar com vocês algumas coisas da Constituição brasileira também, tá joia, pessoal? Questões, obviamente, que estão relacionadas, que estão interrelacionadas com o contexto dos direitos humanos e, além disso, com o contexto educacional. Volto a dizer, a banca FGV é uma banca que gosta de contextualizar o estilo de questões com o cargo almejado, com o cargo pretendido. Então, muito provavelmente, as questões que serão cobradas de vocês vão envolver um contexto educacional. Até por isso que, na Constituição brasileira, nós vamos dar uma ênfase maior à questão dos direitos humanos e também às questões relacionadas ao contexto educacional. Mas não sofra por antecedência. No momento certo, nós chegaremos lá. Tá joia? Agora, chega o ponto mais interessante aqui da minha explanação, que é a apresentação da matéria. O que é que nós vamos trabalhar em direitos humanos? O que são esses direitos humanos, melhor dizendo, né? O que se trata aqui, os direitos humanos? Olha que interessante, eu sempre pergunto em sala de aula, a primeira pergunta que eu faço para os alunos é: você já estudou direitos humanos? E a maioria, como são pessoas que não vêm do direito predominantemente, responde que não.
que nunca estudou direitos humanos. E eu estou aqui para provar para você exatamente o contrário. Você pode até não ter sentado na frente de um livro de direitos humanos, mas os direitos humanos, eles estão presentes no nosso dia a dia, desde antes do nosso nascimento até após o nosso falecimento. Como assim, Vitor? Dá alguns exemplos. Claro, é para já. Olha só que situação interessante. Quando a mulher está grávida, por exemplo, ela não pode abortar. A nossa legislação brasileira, ela admite o aborto em casos muito, muito, muito excepcionais. São eles estupro, são os casos também que há risco para a gestante, e de acordo com o Supremo Tribunal Federal, também é admitido o aborto no caso dos fetos anencéfalos, tá? Mas não se preocupe com isso por agora. Então, por que a legislação não garante, não permite o aborto como regra para as mulheres? Por conta da proteção do nascituro, que é o bebezinho lá dentro da barriga da mãe, tá? Ele tem direito à vida, ele tem direito à sua existência. Então, isso já é um direito humano. Quando a criancinha nasce, normalmente, pelo menos na maioria das cidades, a mãe ela tem o bebê no hospital. Né? O hospital ele integra a rede de saúde. E saúde pública é um direito humano. Todo mundo tem direito à saúde. Depois a criancinha fica um pouquinho mais velha, os pais precisam trabalhar, eles colocam a criancinha numa creche, colocam a criança numa escola. A escola, meus amigos, faz parte do direito humano, que é o acesso à educação. Olha aí os direitos humanos aparecendo para a gente. Né? Depois que a criança sai da escola, ela vai para a faculdade. A faculdade também está dentro do ensino superior, ou seja, do sistema educacional, direito humano também. E tem aquelas crianças, aqueles jovens, né, que saem da faculdade, que saem do ensino médio, que saem da escola, melhor dizendo, e eles não vão fazer faculdade, eles querem começar a trabalhar, eles vão trabalhar. O trabalho também é um direito humano, é o que garante o ser humano a sua subsistência, ou seja, é a partir do fruto do nosso trabalho que a gente consegue obter a renda necessária para vivermos, para comprarmos, para nos alimentarmos. Olha isso também, direitos humanos. E outros exemplos que a gente tem, saneamento básico, direito à água potável, direitos humanos. Aqui na cidade de Barbacena, por exemplo, há algumas semanas, nós tivemos uma falta tremenda de água. E isso mostrou para a gente como que a água faz falta, porque a água é um direito humano, a gente precisa dela para sobreviver. Nós temos direito também à sua propriedade, à nossa propriedade. Se você juntou o seu dinheirinho suado para comprar um carro, para comprar uma casa, ninguém pode tomar isso de você, a sua força, a força sem o consentimento, porque a propriedade também é um direito humano. Tem gente que às vezes vai trabalhar à noite, chega tarde em casa e com medo, por exemplo, de ser assaltado, de ser vítima de algum crime. A segurança pública também é um direito humano. Olha, mais uma vez, como os direitos humanos estão previstos no dia a dia. Volto a dizer, desde antes do nascimento até depois da nossa morte. Vitor, depois da morte? Sim. Por exemplo, o Código Penal, ele protege, ele prevê o crime de calúnia contra os mortos. Então, se você sai espalhando que uma pessoa que já faleceu praticou um crime, por exemplo, isso é calúnia. E a família, os representantes podem ingressar com uma ação criminal contra você. Fora também uma ação de natureza civil, indenizatória, para respeitar a memória dos mortos, o sentimento religioso que nós temos em relação à religião também, o direito de crença, o direito de crer e o direito de não crer também é um direito humano. Então, são algumas situações que nós temos aqui que envolvem a temática dos direitos humanos, que por mais que você nunca tenha estudado de forma realmente fazer uma preparação com livros, aulas, eles estão presentes no nosso dia a dia, eles estão presentes na nossa realidade. Ficou claro esse conceito? Então vamos seguir aqui
né? Em relação ao conteúdo programático da prova de vocês, o que a FGV vai cobrar? Vou até tomar uma aguinha aqui. A FGV vai falar para vocês, vai exigir de vocês conhecimentos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA. Isso aqui eu tirei do edital, tá, pessoal? Vai cobrar de vocês um assunto que está muito em alta e muito em evidência, a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, o famoso Estatuto da Pessoa com Deficiência. Inclusão é a palavra do momento. Vai trabalhar com vocês, nós vamos trabalhar aqui também, o Estatuto da Pessoa Idosa, os direitos, os deveres da pessoa idosa, o que acontece, por exemplo, quando a pessoa idosa é vítima de crimes. Tudo isso a gente vai trabalhar nas nossas aulas, tá? Hoje nós vamos ver o conceito de direitos humanos. Nas próximas aulas, veremos a evolução dos direitos humanos e a sua implicação para o campo educacional. O último ponto que nós veremos, já bastante próximo da prova, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por que você vai deixar para o final, Vitor? Simplesmente porque é o tema mais importante, o tema mais cobrado em concursos públicos em matéria de direitos humanos. Então, a gente vai deixar para ver mais próximo ali da prova, porque no dia da prova você vai estar com a sua cabeça fresquinha a partir das nossas aulas, dos nossos estudos. Vamos ver também a questão dos temas transversais, projetos interdisciplinares e educação em direitos humanos, temática também que está bastante em evidência. Direitos humanos da Constituição Federal. Então, a gente vai comentar aqui sobre, por exemplo, o artigo 5º da Constituição Federal, artigo importantíssimo para provas envolvendo direitos humanos. Já fica aqui, inclusive, a sugestão. Claro que a gente vai disponibilizar o material para vocês, mas façam a leitura do artigo 5º da Constituição, tá? Antes de dormir ali, dê uma lidinha no artigo 5º da Constituição, porque ele é extremamente importante, tá? Se eu pudesse, eu até sugeriria que você fizesse uma tatuagem no braço do artigo 5º da Constituição, mas eu não posso sugerir por dois motivos. Primeiro, porque ele é muito grande, né? Essa tatuagem ficaria muito cara e talvez nem caberia. E segundo, que você certamente seria barrado na hora de fazer a prova, porque eles iam considerar que você está querendo colar, né? Está querendo dar uma despertinha, uma despertinha. Outra coisa que a gente vai ver também, um tema que está muito em alta, direitos étnicos raciais. A temática, por exemplo, do racismo, ela está muito em evidência. A Declaração de Salamanca também, até um assunto que eu posso considerar como uma novidade, é algo que não costuma vir tanto em concurso, mas que a FGV vai trabalhar para vocês, vai trabalhar com vocês, e nós vamos, obviamente, ver aqui nas nossas aulas. Também está relacionado muito com essa questão étnico-racial. Vamos ver princípios, políticas e práticas na área das necessidades educativas especiais. Isso também dentro de um cenário, de um palco aqui de educação inclusiva, tá joia? E como está grifado aqui para vocês, hoje nós vamos ver, vamos estudar um pouquinho, os conceitos de direitos humanos, o que são esses direitos humanos, qual a sua aplicação, o que eu preciso saber desse primeiro ponto aqui para fazer a minha prova. Percebam, meus queridos, que eu não vou trabalhar o edital de forma sequencial, tá? É a forma como eu verifico que fica mais didática para vocês estudarem. Adianta, por exemplo, eu explicar para vocês o Estatuto da Criança e do Adolescente. Se você, por exemplo, nunca estudou direito e não consegue, por exemplo, e ainda não consegue, por exemplo, identificar questões básicas sobre como que o direito funciona, então eu vou fazer essa inversão aqui da ordem do edital para buscar facilitar o máximo possível. E também por outro motivo, essa teoriazinha geral dos direitos humanos que a gente vai ver nas primeiras aulas, ela é muito importante pelo seguinte: eu sei como a vida do concurseiro é complicada, como a vida do concurseiro é difícil. Então, vai que lá no dia da prova, até o dia da prova, você não tenha conseguido assistir todas as aulas, não tenha conseguido revisar todo o conteúdo necessário. E aí, chega lá na hora da prova, você pode não se lembrar exatamente de tudo que fala, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas conhecendo essa teoria geral dos direitos humanos, que nós vamos ver nas aulas iniciais, nas aulas introdutórias, você já vai com aquela malícia de identificar
as questões, as alternativas que estão corretas, as alternativas que estão incorretas. Então, essa teoria geral ela é muito importante por isso, porque ela dá a base inicial para você conseguir resolver a maioria das questões de direitos humanos, mesmo que não tenha lido todo o conteúdo. Só que, obviamente, pessoal, não significa que você só vai precisar assistir essas aulas iniciais e acabou. Não. Tem que assistir tudo. Tá? Não pode dar aqui, não pode brincar com a sorte. Até porque, muito certamente, muito provavelmente, vários dos concorrentes de vocês também farão a leitura, se não integral, pelo menos uma leitura bem ampla do conteúdo do edital. Tá joia? Então, ler o conteúdo, ter acesso a todas as aulas é muito importante para a preparação de vocês. E vamos iniciar aqui, então, falando dos direitos humanos, um conceito de direitos humanos. O que é isso, Vitor? Direitos humanos, anota isso para nunca mais esquecer. Eles representam um conjunto de direitos básicos, imprescindíveis, essenciais, que materializam a dignidade humana, tá? O que é isso de dignidade humana? Dignidade humana é a proteção que nós, seres humanos, precisamos, que nós temos o direito pelo simples fato de sermos pessoas, pelo simples fato de existirmos. E que a professora Michele, professora de português, não me ouça, mas pelo simples fato de sermos pessoas humanas. Uma expressão redundante, por isso a brincadeira, mas que é utilizada pela nossa Constituição Federal Brasileira. A proteção à dignidade da pessoa humana é o fundamento maior do nosso Estado, do nosso Brasil, da nossa República Federativa Brasileira. Ou seja, o ser humano é a razão de ser, é a razão de existir do nosso país. E veja que a Constituição, e aqui também esse conceito que nós trouxemos, fala sobre dignidade humana. Não fala sobre a dignidade da pessoa honesta, da pessoa pobre, da pessoa rica, não fala da dignidade dos inocentes, ela fala da dignidade humana e ponto. Ou seja, vai englobar todos os seres humanos, sem distinção, independentemente da sua cor, do seu sexo, da sua orientação sexual, independentemente de se a pessoa tem ficha de antecedentes criminais ou não. Por isso, inclusive, que eu comentei com vocês aqui, que eu atuo nessa área justamente para fazer valer os direitos e as garantias individuais das pessoas que estão sendo investigadas, processadas ou mesmo condenadas da prática de crimes, não porque eu sou conivente com a criminalidade, simplesmente porque é algo que a nossa Constituição determina, que a nossa Constituição orienta, que é o respeito à dignidade humana. Ficou certo? Ficou claro esse ponto? Vocês têm que tomar muito cuidado quando a gente fala de conceito de direitos humanos, para não confundir essas três expressões que eu destaquei para vocês aqui. Não confunda as expressões direitos humanos, direitos fundamentais e direitos do homem. A banca ela vai te induzir a erro. Ela vai falar, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como, que essas expressões são sinônimas. Ou seja, que direitos humanos, direitos fundamentais, direitos do homem representam a mesma coisa. São a mesma coisa. Mas isso não é verdade, tá? Isso não é verdade. A gente precisa entender as diferenças. Então, anota isso aí, tá? Eu vou colocar os slides aqui para vocês acompanharem, vou disponibilizar os slides para vocês, mas eu não vou dar tudo 100% mastigado, não, textos longos, não. Eu vou colocar alguns tópicos porque eu quero que você leia e que você escreva aquilo que eu estou falando, porque isso faz parte do processo de aprendizado, isso faz parte daquilo que a gente chama de ensino ativo. Não é o aluno que fica parado lá, quase morto, falecido, só ouvindo o que o professor está falando, não. É o aluno que anota, que participa, que se envolve no seu processo de aprendizado. Essa é a melhor forma de aprender, tá? Então, vamos entender aqui as diferenças. O que são direitos humanos?
o que a gente está escrevendo aqui, o que a gente está trabalhando aqui. Direitos humanos, eles são um conjunto de direitos, a gente viu que são básicos, que materializam a dignidade humana. Aí você vai falar assim, Vitor, mas direitos fundamentais também são isso, para aqueles que já estudaram. Sim. Então, qual é a diferença dos direitos humanos para os direitos fundamentais? Basicamente, meus amigos, os direitos humanos são aqueles que foram consagrados no plano internacional, ou seja, aqueles que foram elaborados por meio de tratados, convenções internacionais. Tá? A gente vai ver mais para frente o que significam essas expressões. Em outras palavras, são documentos escritos que não foram feitos pelo Brasil, mas que o Brasil, por exemplo, que os países que são seus signatários, os países que o assinaram, que confirmaram a necessidade de respeitá-los, justamente assumiram o compromisso internacional de respeitar esses direitos humanos, tá? Então, direitos humanos são feitos no plano internacional. Foram feitos, por exemplo, por outros países, por organizações, por outras organizações aí, como a ONU, por exemplo, e o Brasil e os países ali que decidiram aderir têm que cumprir. Tá? Então, a palavrinha, a expressão-chave para memorizar direitos humanos é que eles foram elaborados, é que eles são reconhecidos e elaborados no plano internacional. Eles não foram criados pela Constituição do Estado, pela Constituição brasileira, por exemplo. Certinho? Anota isso aí. E os direitos fundamentais? Os direitos fundamentais são aqueles que foram consagrados, que foram elaborados no plano interno. Ou seja, o país consagrou, elaborou, colocou esses direitos fundamentais, por exemplo, na sua Constituição, tá? Então a diferença essencial é essa: direitos humanos foram consagrados, elaborados no plano internacional, fora das fronteiras nacionais. Os direitos fundamentais não. Eles foram elaborados, foram consagrados pelas constituições, ou seja, dentro do plano interno, dentro do plano nacional. Tá joia? E direitos do homem, Vitor? Essa expressão direitos do homem, ela é muito problemática. Primeiro que é uma expressão que já está em desuso. Porque quando se fala em direitos do homem, a pergunta que se faz é, tá, mas e as mulheres? As mulheres não têm direitos? E aí que surge essa problemática. E, de fato, na época, por exemplo, da Revolução Francesa, quando se falou em Declaração dos Direitos do Homem, dos cidadãos, falava-se, de fato, só pensando nos homens. As mulheres ficavam afastadas, e não eram quaisquer homens, eram os homens livres, por exemplo, que não eram escravos. Tá joia? Então, o primeiro ponto, essa expressão direitos do homem é uma expressão que já está em desuso, é ultrapassada, porque ela não fazia referência aos direitos das mulheres. E o outro ponto também um pouco mais técnico é que alguns autores, e se por acaso aparecer para vocês isso na prova, o sinônimo de autores é doutrina. Então, sempre que aparecer a palavra doutrina, ela está querendo dizer o que os pensadores do direito falam sobre isso. Os autores, os doutrinadores, eles falam o seguinte, que direitos do homem são aqueles direitos que são universais, que são justnaturais, ou seja, que não estão escritos nem no plano internacional e nem nas constituições, ou seja, nem no plano interno. Eles existem, mas ainda não foram consagrados oficialmente dentro do plano internacional ou do plano interno. E a crítica que se faz é que hoje é muito difícil existir um direito que não tenha sido consagrado, seja pelas constituições nacionais, seja pelos tratados, convenções internacionais, tá? Então, dificilmente nós teremos um direito do homem no plano concreto, um direito que não seja humano e nem fundamental. Essas são as diferenças importantíssimas para a nossa prova, tá joia? Só para fazer aqui de uma forma bem esquematizada para vocês, isso que eu extraí do livro do professor Valério Mazzuoli, que é um grande autor dos direitos humanos que nós temos aqui no Brasil, e ele fala isso, ó, direitos do homem, direitos que não estão expressamente previstos nem no direito interno da nossa Constituição, nem no direito internacional, por exemplo, nos tratados, convenções, costumes internacionais. Direitos fundamentais são aqueles direitos que estão previstos no plano interno,
nas constituições, tá? E os direitos humanos são aqueles direitos que estão previstos em normas internacionais, especialmente em tratados internacionais de direitos humanos. A gente vai perceber que, na maioria das vezes, os direitos fundamentais eles vão coincidir com os direitos humanos. Então, a banca pode até falar isso para vocês. Olha, na maioria das vezes, os direitos fundamentais vão coincidir com os direitos humanos, mas isso não significa que eles sejam sinônimos, que sejam expressões sinônimas. Como assim, Vitor? Então você está querendo dizer que existem direitos fundamentais que não são direitos humanos e que também existem direitos humanos que não são direitos fundamentais? Sim. Um exemplo de um direito fundamental, ou seja, que está previsto na nossa Constituição e que não é um direito humano. O mandado de segurança, o famoso mandado de segurança, que é uma situação, uma ação que a pessoa vai ajuizar quando, por exemplo, há abuso de poder, geralmente por parte de autoridades públicas. Né? Imagina, por exemplo, você foi aprovado no concurso e uma pessoa que passou depois de você, numa colocação depois de você, é chamada antes de você. Peraí, você tem o direito líquido e certo de reconhecer o seu direito de ser chamado, de ser convocado antes dessa pessoa. O instrumento que a gente usa para isso é o mandado de segurança. O mandado de segurança é coisa nossa, é coisa que, via de regra, está previsto no direito brasileiro, na Constituição brasileira, que não necessariamente vai ser seguido por outros países, tá? E um exemplo de um direito humano que não é um direito fundamental, ou seja, que não está previsto na Constituição brasileira. Quando uma pessoa é presa em flagrante delito, se o delegado de polícia, seja de polícia civil, de polícia federal, entender que aquela pessoa deve permanecer presa, ou seja, se ele ratificar, confirmar a prisão em flagrante, nós temos a Convenção Americana de Direitos Humanos, que fala que a pessoa presa ela deve ser conduzida à presença de um juiz de direito. E esse juiz ele vai fazer o quê? Primeiro ele vai verificar se essa pessoa vai permanecer presa, ou vai ser solta mediante condições. E segundo também, para verificar se ela não foi vítima de abuso policial, não foi violentada, não foi torturada, por exemplo. O nome disso é audiência de custódia. A audiência de custódia está prevista num Tratado Internacional de Direito Humano, do qual o Brasil é signatário, né? Ou melhor, numa convenção, que é a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, e não tem previsão na nossa Constituição. Ainda assim, segundo é decidido aí pelo Supremo Tribunal Federal, é obrigatória a realização da audiência de custódia, tá joia? Sob pena, inclusive, dessa prisão poder ser considerada ilegal. Então, é um exemplo que nós temos aqui de um direito humano que não é um direito fundamental. Repetindo, na maioria das vezes, eles vão coincidir, mas isso não significa que sejam sinônimos, até porque, como eu acabei de mencionar, nós temos casos de direitos fundamentais que não são direitos humanos, a exemplo do mandado de segurança, e temos casos de direitos humanos que não são direitos fundamentais, a exemplo aqui da audiência de custódia, cuja determinação, cuja obrigatoriedade e realização não está prevista na Constituição brasileira. Ficou claro? Anota esse esqueminha aí para você não errar no dia da prova, tá joia? Olha como que isso vai ser cobrado da gente na nossa prova. Tá? A FGV vai contar uma historinha e tudo mais, e vai pedir para você marcar a alternativa correta. Conceito filosófico central no qual se fundam todos os direitos humanos e segundo o qual os seres humanos, pelo simples fato de serem humanos, são dotados de um valor intrínseco, sem preço, sujeitos de sua própria vida. A afirmação se refere ao conceito de, letra A, personalidade, letra B, responsabilidade, letra C, dignidade, letra D, ética, letra E, liberdade. Pausa esse vídeo aí, que eu já vou trazer a resposta para vocês, hein? Pausa o vídeo, tenta resolver, que nós vamos resolver também na sequência juntos, beleza? Pausa aí. Então, retomando aqui, o que a questão está trabalhando conosco? Aquilo que eu acabei de falar, o conceito, meus amigos, de dignidade, dignidade humana, é o conjunto de direitos básicos, essenciais, imprescindíveis aos seres humanos, pelo simples fato de sermos pessoas, de existirmos. O homem, o ser humano, é um fim em si mesmo.
ele não pode ser utilizado para a satisfação de interesses alheios. Isso, inclusive, é um conceito de dignidade humana fornecido pelo pensador, pelo filósofo Immanuel Kant. O homem, o ser humano, é um fim em si mesmo. Ele não pode ser usado nunca como instrumento para a satisfação alheia. E ele merece essa proteção, esse tratamento digno pelo simples fato de existir, de ser pessoa humana. Simples, né? Tranquilo. E é isso, pessoal. O caminho é esse aqui. O caminho para a aprovação é esse aqui. Vamos seguir, então, tá? Com relação a esse aspecto da diferença entre direitos humanos, direitos fundamentais e direitos humanos, em uma prova da Fundação Getúlio Vargas. Percebam aqui que eu não coloquei o enunciado completo, tá? Eu coloquei aqui apenas a alternativa que vai nos interessar nesse momento. Por quê, Vitor? Porque as outras alternativas trabalhavam pontos que nós ainda não vimos, que nós veremos aqui para frente. Então, eu não quero aterrorizá-los. Eu quero que vocês continuem aqui comigo nas aulas para a gente adquirir esse conteúdo, esse conceito, né, esse aprendizado de forma gradual. Vamos lá. É imensa parte das normas internacionais contemporâneas que dizem respeito à promoção, à proteção e promoção dos direitos da pessoa humana, sendo inúmeros os tratados de proteção dos direitos humanos conhecidos atualmente. A primeira premissa da qual se tem que partir ao estudar os direitos das pessoas é a de que tais direitos têm dupla proteção atualmente. Uma proteção interna, afeta ao direito constitucional, e uma proteção internacional, objeto de estudo do direito internacional público. A base normativa que disciplina e rege tal proteção internacional de direitos dá-se o nome de Direito Internacional dos Direitos Humanos. Com base nos elementos de tutelas aos direitos humanos, ou seja, de proteção dos direitos humanos, consagrados pela doutrina, pelos autores, pelos pensadores especializados, e nos fundamentos trazidos em nossa Carta Constitucional de 1988, a nossa Constituição Federal Brasileira, é correto afirmar unicamente que, aí a questão trazia as alternativas, perceba que o padrão FGV vai contar um textinho, uma historinha, que muitas vezes nem vai ser decisivo para a resolução da questão, é realmente para cansar, para tirar o tempo do candidato. Tá? E aqui ela traz, nessa alternativa B, a seguinte afirmação: a doutrina, ou seja, os pensadores do direito, os tratados internacionais, as recomendações dos documentos internacionais e a Carta Constitucional da República Federativa do Brasil, de 1988, utilizam as terminologias direitos do homem, direitos fundamentais e direitos humanos, como sinônimos, indistintamente. O que a gente acabou de ver? Olha se tem mistério. A gente acabou de ver que essa expressão, né, que essas expressões, direitos do homem, direitos fundamentais e direitos humanos, não são sinônimos. São expressões que não são sinônimos. Então, a alternativa está incorreta. São expressões diferentes. Direitos humanos e direitos fundamentais, muitas vezes, no plano concreto, no plano da realidade, vão coincidir, mas não significa que sejam a mesma coisa. Volto a relembrar aqui, é para falar na cabeça de vocês mesmos, para vocês não esquecerem. Direitos humanos consagrados no plano internacional, direitos fundamentais consagrados no plano interno, pela respectiva Constituição. Beleza? Muito fácil, né? Mais fácil que isso, só 2 disso. Vamos seguir aqui com outro aspecto importantíssimo para a nossa prova de direitos humanos da Fundação Getúlio Vargas. Perceba que o edital ele não fala sobre característica dos direitos humanos, como algo que faz parte do conteúdo programático. Então, por que você vai passar, Vitor? O candidato, às vezes não tem muita coisa para estudar por conta daquilo que eu comentei com vocês. Muitas vezes, conhecendo a teoria geral, você vai conseguir resolver a questão, que é muitas vezes interpretativa, vai conseguir aplicar o conhecimento, mesmo que talvez você não tenha estudado, não tenha se recordado, não esteja se recordando de algum documento, de alguma legislação que está presente no edital relativamente a direitos humanos. Então, a gente consegue adquirir uma malícia a partir disso. Tá joia?
o que é a primeira característica dos direitos humanos e que eu vou falar bastante para vocês daqui para frente? A primeira característica é a historicidade. O que significa isso? Anotem isso porque é muito importante. Direitos humanos são fruto de uma longa construção histórica. A gente vai ver nas próximas aulas qual construção histórica é essa. Ou seja, os direitos humanos, eles não surgiram do nada. Eles foram e estão evoluindo ao longo do tempo, ao longo dos séculos. Um exemplo que eu sempre falo para os alunos com relação à historicidade, a essa evolução histórica dos direitos humanos, é o conceito de família. A nossa Constituição é uma Constituição de 1988. E lá tem um artigo que fala: a família, base da sociedade, merece a especial proteção do Estado. Há mais de 30 anos atrás, quando a Constituição foi editada, você acha que o legislador, quando ele escreveu família, ele estava pensando no quê? Certamente ele estava pensando naquele contexto, naquele modelo tradicional de família, formado pela junção do marido, da esposa e das crianças. Perdão. Só que esse termo, essa construção, ela foi evoluindo, ela foi progredindo e ela está progredindo ao longo do tempo. Hoje, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal reconhece como família os chamados núcleos homoafetivos, por exemplo, compostos por pessoas do mesmo sexo. Eles podem se casar, essas pessoas podem se casar no civil e podem, inclusive, adotar crianças, porque são consideradas famílias, assim como o modelo tradicional. Então, por exemplo, de acordo com o modelo tradicional, uma família em que o pai faleceu não seria família, que só há a mãe e as crianças? Claro que não, claro que é família. Tá? Então, o conceito de família é um conceito ampliativo e que vem se desenvolvendo ao longo dos tempos, englobando, por exemplo, as chamadas uniões homoafetivas. Perfeito? Outra característica muito importante dos direitos humanos, que eu até grifei para vocês, é a chamada universalidade. O que isso significa? Significa que os direitos humanos, eles são universais. Eles pertencem a todas as pessoas, indistintamente, independentemente de cor, de raça, de sexo, de etnia e por aí vai. Ou seja, para o indivíduo fazer jus aos direitos humanos, como regra, não se exige nenhuma condição, nenhum requisito especial. O simples fato de existir, de ser uma pessoa, de ser um ser humano, já lhe garante acesso aos direitos humanos, aos direitos fundamentais. É o que a gente verifica, por exemplo, com relação à saúde. A Constituição fala, a saúde é um direito universal, a educação é um direito universal. Então, todo mundo deve ter acesso. Se a pessoa não pode pagar, por exemplo, um plano privado, ou não pode pagar uma escola particular, por exemplo, o Estado tem que fornecer esses serviços de saúde, de educação, de forma gratuita. Tá joia? Agora, o fato, e aqui que está a pegadinha, o fato dos direitos humanos serem universais não significa que eles sejam absolutos. Anotem isso aí. Não existem direitos humanos absolutos como regra, porque infelizmente ou felizmente há exceções, tá? Eu digo infelizmente para você, concurseiro, que vai precisar memorizar isso, tá? Como assim eles são relativos, Vitor? Como assim eles não são como regra absolutos? O fato, por exemplo, de a Constituição me garantir, de eu ter um direito humano à liberdade de expressão, não me permite sair na rua agindo de forma racista, atacando, ofendendo minorias. Veja que há um conflito, tá? O fato, por exemplo, de eu ter um direito humano de manifestação, de reunião, não me permite que eu impeça o direito de ir e vir das pessoas. Não me impeça, por exemplo, de barrar as estradas, as rodovias, porque aqui eu estaria colocando o meu direito individual de manifestação acima do direito coletivo, do direito comum das outras pessoas de se deslocarem, o seu direito de ir e vir, tá? Então, como regra, os direitos humanos, eles são relativos, eles não são absolutos. E quais são as exceções? Ou seja, existem direitos absolutos? Sim, tá?
Quais são esses direitos absolutos? Por exemplo, a proibição do racismo. Em qual situação, você consegue me dizer em alguma situação em que o racismo vai ser constitucionalmente admitido? Não existe. Tá? Então, a proibição do racismo é um direito fundamental, um direito humano absoluto. A proibição da prática de tortura também é considerado um direito humano absoluto. Não se admite tortura em nenhuma hipótese. Assim como também em nenhuma hipótese vai se admitir o chamado trabalho escravo, ou trabalho em condições análogas à escravidão, tá? Também não se admite o chamado tratamento humano degradante, cruel, desumano, tá? São as situações, então, em que os direitos humanos assumem uma feição absoluta. No caso de proteção contra o racismo, da proibição contra a tortura, contra a proibição do tratamento humano degradante, cruel, tá? E também no caso aqui da proibição ao trabalho escravo, ou análogo à escravidão, e também a proteção ao racismo. Se eu já não tiver comentado aqui, eu falo agora dessa situação envolvendo o racismo, tá joia? O outro ponto que a gente tem envolvendo a irrenunciabilidade envolve o sentido de que o que é irrenunciável? Irrenunciável é o oposto de renunciável. Renunciar não é abrir mão, né? Não é simplesmente abrir mão daquilo que você tem direito. Os direitos humanos, por sua vez, eles são considerados irrenunciáveis, tá? O indivíduo não pode abrir mão. Tem um caso muito famoso que eu sempre comento em sala de aula envolvendo a irrenunciabilidade dos direitos humanos, que é o seguinte: imagine, por exemplo, aliás, melhor dizendo, um caso que a gente teve na França, salvo engano, na década de 90, tinha um bar lá muito famoso pela prática do chamado arremesso de anões. O que consistia essa prática? O próprio nome já diz. Então tinha lá os anões que frequentavam, que eram funcionários desse bar, e as pessoas tinham que arremessar os anões. E aí fazia uma competição. Né? Então, quem arremessava mais longe ganhava às vezes bebida, desconto e por aí vai. Só que a prefeitura lá dessa cidadezinha francesa, ela barrou, ela impediu o bar de realizar essa conduta porque considerava como algo degradante para os anões. E aí vocês não vão acreditar. Os anões entraram judicialmente, enfim, administrativamente, com uma espécie de uma ação, exigindo o seu direito de serem arremessados, porque a prefeitura, com o seu comportamento de proibir a prática, acabou privando esses anões do seu sustento, do seu trabalho, era o trabalho deles. E o que os tribunais, enfim, o que as instâncias francesas decidiram? Decidiu-se o seguinte: direitos humanos são irrenunciáveis. Então, o fato de vocês, anõezinhos aqui, quiserem ser arremessados, não tem relevância jurídica, porque você não pode abrir mão da sua dignidade humana. Você, anão que está aqui trabalhando, que estava trabalhando, pode até não se sentir ofendido, pode até não se sentir afetado, mas outros anões, que são considerados pessoas com deficiência, certamente são atingidos, são ridicularizados com essa prática, se sentem ridicularizados, se sentem desprestigiados. Então, por conta disso, como respeito a essa irrenunciabilidade dos direitos humanos, entendeu-se que, de fato, a prática de arremesso de anões deveria permanecer proibida. Outro caso que a gente tem aqui de discussão envolvendo o cenário da irrenunciabilidade é dentro dos reality shows. A gente vai comentar mais adiante que a intimidade, o direito à nossa vida privada são direitos humanos e também direitos fundamentais, ou seja, o indivíduo ele tem direito à sua privacidade simplesmente por existir. Mas como que fica, por exemplo, em reality shows como, por exemplo, o Big Brother Brasil, A Fazenda e semelhantes, em que as pessoas estão sendo vigiadas o tempo todo, 24 horas por dia? Por exemplo, até no momento de tomar banho, de se relacionarem sexualmente entre si, tem lá aquele monte de câmera em cima da pessoa. Por que, então, nesse caso, elas estão renunciando à sua intimidade? Veja aqui como que essa análise ela tem que ser feita em conjunto. O entendimento hoje, pessoal, primeiro no sentido, volto a dizer que, como regra, não existem direitos humanos que são absolutos, eles são relativos. E o segundo ponto, especificamente para essa questão dos reality shows, é que
a pessoa até pode renunciar, como no caso dos reality shows, a sua intimidade, por exemplo, desde que de forma temporária. Inclusive, há previsão em contrato, eles fazem um contrato antes de entrar nesses reality shows, dizendo ali que consentem com a autorização, com a utilização, melhor dizendo, da sua imagem, né? Com a restrição, ou melhor, com a ampliação, né, da necessidade ali de se restringir a sua vida privada, a sua intimidade. Então, memorizem isso. Direitos humanos são irrenunciáveis, mas isso não significa que esse conceito seja absoluto. De forma temporária, por exemplo, nós podemos renunciar aos nossos direitos humanos, como no caso da situação de reality shows. Claro, outro conceito importante, outra característica importante dos direitos humanos é a chamada inexaurabilidade ou exemplificatividade dos direitos humanos. O que significa? Por exemplo, a Constituição, ela prevê mais de, 60, 70 hipóteses de direitos e garantias individuais do ser humano. Mas mesmo que surjam novas hipóteses, elas vão ser incluídas, elas vão ser inseridas. Inexaurível significa que o rol, que as hipóteses de direitos humanos, elas não são taxativas, elas são exemplificativas. Em outros termos, quanto mais, melhor. Quanto mais o ser humano for protegido, for resguardado, melhor para nós em matéria de proteção de direitos humanos. Um caso muito clássico e recente que a gente tem, tá? Não precisa se preocupar com isso por agora, é o que foi inserido recentemente na Constituição Federal Brasileira, aqui, ó, vou comentar com vocês. Olha só o que foi inserido recentemente na Constituição brasileira. Um instantinho aqui, ó. É assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais, aqui, ó, foi acrescentado recentemente, 2022, proteção de dados. Era algo que, por exemplo, quando a Constituição foi elaborada, não se pensava. Hoje, por exemplo, você está conversando perto do celular e fala que está interessado em fazer uma viagem, de repente começa a aparecer um monte de anúncios de viagens. Às vezes a gente pensa numa coisa, nem fala, e de repente começa a aparecer aquilo para a gente. Você procura um produto na internet, por exemplo, um tablet, um material de estudo, um cursinho preparatório, e aí começam a aparecer vários anúncios relacionados a essa pesquisa que você fez, mesmo quando você nem estava procurando mais. Quem controla, quem restringe essa utilização massiva dos nossos dados? A Constituição, justamente preocupada com isso, trouxe recentemente, o legislador trouxe recentemente essa previsão. E tá tudo bem, foi inserido, foi incluído, porque o rol dos direitos humanos é exemplificativo. Quanto mais, melhor, tá? Inalienabilidade é outra característica importante dos direitos humanos, no sentido de que é o oposto daquilo que é alienável, ou seja, direitos humanos não podem ser vendidos como regra, não podem ser cedidos, não podem ser doados, tá? Inalienabilidade está relacionada a isso, à impossibilidade de ceder, de vender, de doar direitos humanos. Só tem que lembrar sempre, pessoal, que essas características elas não são absolutas. Então, por exemplo, imagine que eu tenho aqui um livro de direitos humanos, já não me serve mais, eu quero vendê-lo. Isso, ele faz parte da minha propriedade, é um bem meu, é uma propriedade. Eu posso vendê-lo? Claro que eu posso, tá? Porque não existem direitos humanos absolutos. Então, a propriedade, por exemplo, como regra, ela é alienável. Ela pode ser vendida, ela pode ser cedida, ela pode ser doada, ela pode ser emprestada, tá? Como regra, eles são inalienáveis, mas tem que lembrar sempre que há exceções, porque os direitos humanos não são absolutos. Outra característica marcante dos direitos humanos é a chamada imprescritibilidade, ou seja, os direitos humanos eles são perpétuos, eles podem ser exigidos, podem ser reconhecidos a qualquer tempo, a qualquer momento. Não existe um prazo definido em lei. Um exemplo clássico que nós temos são os crimes que foram cometidos, alguns dos crimes cometidos durante o regime militar no Brasil. Nós tivemos prática de tortura, pessoas que foram expulsas do território nacional, né, porque inclusive estavam ameaçadas ali na sua integridade física, sua vida. E aí, essas discussões começaram a chegar aos tribunais, porque vários familiares dessas pessoas que às vezes perderam a sua vida ou foram torturadas, começaram a exigir direitos de indenização, o reconhecimento de que o Estado brasileiro fosse condenado a indenizar
essas pessoas ali que foram violentadas os seus direitos humanos de alguma forma durante o regime militar. E o que se contra-argumentou por parte do Estado? Ah, já passou muito tempo, isso aí já prescreveu. Mas o que os tribunais, especialmente o Superior Tribunal de Justiça, entendeu? Nada disso. Direitos humanos são imprescritíveis. Então, se a pessoa teve uma violação de direitos humanos hoje, dali a 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos, ela pode exigir a sua reparação. O crime de racismo, por exemplo, a Constituição expressamente fala, é um crime imprescritível. Então, se a pessoa for vítima de racismo num determinado dia, ela não tem um prazo certo, um prazo determinado para recorrer ali aos seus direitos, para que seus direitos sejam reconhecidos com a consequente punição daquela pessoa que praticou racismo contra ela, tá joia? Outra característica muito importante dos direitos humanos, tá? Na verdade, é uma característica, mas que ela vai ser subdividida em três. É a sua unidade, a sua indivisibilidade e a sua interdependência, ou seja, direitos humanos, eles não são a mesma coisa, mas ao mesmo tempo eles coexistem, eles existem ao mesmo tempo de forma harmônica, tá? Não são a mesma coisa, mas você não pode dividi-los, não pode separá-los. A gente vai ver na próxima aula as chamadas gerações, dimensões dos direitos humanos que fazem parte da sua evolução histórica. Então, o fato, por exemplo, de ter sido elaborada uma terceira geração dos direitos humanos não exclui a segunda e a primeira. Essas conquistas históricas, elas são mantidas, elas são preservadas, porque os direitos humanos, eles são indivisíveis, tá? Um direito humano não exclui o outro. A existência de um não exclui o outro. São unitários porque formam um conjunto harmônico, são indivisíveis porque a existência de um não exclui a existência do outro, e são interdependentes, ou seja, eles coexistem ao mesmo tempo, e a existência de um acaba também servindo como base para a existência de outro. E uma outra característica dos direitos humanos, para a gente finalizar essa parte, é a chamada vedação ao retrocesso. Direitos humanos são conquistas históricas. Então, uma vez consagrado um direito humano, ele não pode ser retirado do ordenamento jurídico, não pode ser retirado do direito daquele país, em nenhum caso, em nenhuma hipótese. Mesmo, por exemplo, se foi editada, se foi elaborada uma nova Constituição. Vitor, me dá um exemplo aí. A nossa Constituição brasileira, por exemplo, ela fala que não se admite a pena de morte, a não ser nos casos de guerra declarada. Então, vamos supor que surja uma nova Constituição, a Constituição Brasileira de 2023, e que essa Constituição ela preveja a pena de morte em outras hipóteses que não sejam nos casos de guerra declarada. Não pode. Isso fere o que nós chamamos de princípio da vedação ao retrocesso. A proibição das penas de morte, das penas degradantes, é uma conquista histórica, uma conquista civilizatória que não pode ser suprimida em nenhuma hipótese, nem mesmo a partir da elaboração de uma nova Constituição. Certinho, muito bacana isso, né? Esse conteúdo ele é espetacular. Vamos ver aqui como que isso é cobrado em prova? Olha só o que a nossa banca já trouxe para a gente. Olha, os direitos humanos possuem características intrínsecas que demonstram e garantem a sua importância ao longo de sua evolução. Sobre os direitos humanos e suas características, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso, tá? Olha o que fala a primeira proposição aqui. Os direitos humanos são fruto do desenvolvimento histórico e social dos povos. São direitos considerados universais, tendo em vistas não ser possível eleger categorias de indivíduos a serem merecedores da tutela, da proteção desses direitos. Eles são, pois, inerentes à condição de pessoa humana, ou seja, fazem parte, o ser humano tem direito só por ser humano mesmo, né? A universalidade dos direitos humanos exclui a possibilidade de existência de direitos especiais, destinados a pessoas específicas e que substituem, como, por exemplo, direitos específicos destinados a pessoas portadoras de deficiência. A gente vai ver, inclusive, que essa expressão portadores de deficiência é uma expressão equivocada, né? Hoje se fala, o correto é falar pessoas com deficiência. Os direitos humanos são irrenunciáveis, inalienáveis e imprescritíveis.
o que quer dizer que esses direitos não podem ser objeto de comércio, que as pessoas não podem dispor sobre a proteção da dignidade humana e que os direitos humanos não podem ser atingidos pelo decurso do tempo, respectivamente. Cuidado com isso aqui, tá? Os direitos humanos são unos e indivisíveis, não há que se falar em hierarquia entre os direitos humanos, todos conjuntamente compõem um conjunto de direitos essenciais à efetividade da dignidade da pessoa humana. E aí pede para a gente assinar a alternativa correta de acordo com a sequência. Pausa aí um minutinho, tenta resolver por sua conta, que eu já venho com a resolução. E qual é o gabarito para essa questão? O gabarito é a letra D, né? Uma das características dos direitos humanos é universalismo, ou seja, eles se destinam a todas as pessoas que estão no mundo, independentemente de sexo, cor, raça, religião, etnia, tá? E devem ser, obviamente, respeitados aqui de acordo com as peculiaridades de cada região. A segunda está equivocada porque é sim possível estabelecer direitos para grupos específicos, tanto que no nosso edital nós temos lá o Estatuto da Pessoa com Deficiência e vamos ter também o Estatuto da Criança com Adolescente. Grupos que são considerados socialmente mais vulneráveis, eles precisam desse empurrãozinho do Estado para assegurar o respeito aos seus direitos, o exercício dos seus direitos de forma plena, de forma efetiva. Por isso que a segunda proposição aqui está incorreta. A terceira, melhor dizendo, ela está equivocada porque ela faz uma mistura de conceitos, né? Irrenunciabilidade, indisponibilidade está relacionada com o fato de que você não pode dispor, não pode abrir mão da pessoa humana, né? Até coloquei aqui um exemplo disso, é o famoso caso do lançamento de anões que nós comentamos aqui agora. Inalienabilidade, melhor dizendo, é a impossibilidade de vender, de comercializar a dignidade humana, o que não se confunde com os efeitos econômicos que os direitos podem ter, né? Tipo o contrato de imagem. Então veja aqui que a alternativa ela acabou invertendo os conceitos, e isso é muito comum nesse tipo de questões relacionadas à característica dos direitos humanos. Então fiquem atentos com os conceitos, porque às vezes ela traz uma palavra e dá o conceito de outra característica, para confundir o candidato. E por fim, os direitos humanos, sim, são complementares entre si, eles se complementam, eles coexistem, eles são interdependentes e formam um corpo único de direitos. É a sua unidade, é a característica dos direitos humanos como unos, tá? A sua unicidade. E por fim, aqui, para a gente finalizar, com base no direito internacional dos direitos humanos, os direitos humanos são, letra A, regidos pela proibição do retrocesso, porque é vedado que se diminua ou amesquinhe a proteção que já alcançaram. Letra B, irrenunciáveis porque não se perdem com a passagem do tempo. Letra C, universais porque são atribuídos a todos os seres humanos, com exceção dos apátridas, ou seja, aquelas pessoas que não têm nacionalidade definida. Exauríveis, o que significa que o rol dos direitos positivados, ou seja, que estão escritos, que são previstos, é taxativo, podendo ser ampliado somente por meio de novos tratados internacionais. E letra E, imprescritíveis, porque não é possível atribuir-lhes uma dimensão pecuniária para fins comerciais. Pausa aí, tenta resolver e vem comigo na resolução. A resolução é o seguinte, perceba aqui que a questão ela faz exatamente isso que eu mencionei anteriormente. Ela traz, por exemplo, a definição, a palavra, melhor dizendo, e dá a definição errada. Como, por exemplo, aqui na letra E, que ela fala, imprescritíveis porque não é possível atribuir-lhes uma dimensão pecuniária para fins comerciais, mas isso, na verdade, diz respeito à característica que a gente chama de inalienabilidade, né? Então, tem nada a ver com imprescritibilidade. A resposta, obviamente, é a letra A. Os direitos humanos, eles são regidos pelo princípio da proibição do retrocesso. É proibido, é vedado que se diminua ou se amesquinhe a proteção que já alcançaram. Só lembrar do exemplo da pena de morte. Se vier outra Constituição aí, não pode admitir de forma ampla a pena de morte, tá? A B está errada, porque, de fato, os direitos humanos, eles são irrenunciáveis. Mas o fato de serem irrenunciáveis, né, não está relacionado com questão de passagem do tempo. Isso, na verdade, é uma característica conhecida como imprescritibilidade, né? A letra C está errada, porque os direitos humanos eles são universais e não há exceções. Vão ser reconhecidos a todos os seres humanos, independentemente deles terem nacionalidade ou não. Por isso que acaba abrangendo também a figura dos apátridas, tá?
O rol dos direitos humanos, a letra D está errada, porque o rol de direitos humanos é inexaurível, ele é meramente exemplificativo, ou seja, quanto mais, melhor. Tá? Então, por isso que a gente teve esse equívoco aí na alternativa D. E a letra E está equivocada porque ela não diz respeito à característica da imprescritibilidade. Prescritibilidade está relacionado, melhor dizendo, a tempo, a passagem do tempo. E a gente viu que eles são imprescritíveis. Não há um tempo mínimo necessário para que eles sejam exigidos, para que o seu reconhecimento seja exigível. Pode ser feito a qualquer tempo, a qualquer momento, tá certo? Isso não tem relação nenhuma com valor comercial, com valor econômico. Então a gente finaliza aqui essa primeira parte, eu espero que você tenha gostado. Vou disponibilizar os slides para vocês na nossa plataforma, vou disponibilizar também uma listinha de exercícios para você já começar a praticar, tá joia? Com o gabarito comentado, volto a dizer, então se sentiu alguma dúvida também, você pode consultar ali o gabarito comentado, tá joia? E também, dentro dessa listinha, tem um quadro ali com um resuminho de algumas características, de alguns aspectos históricos relacionados aos direitos humanos, que nós vamos ver na próxima aula, tá joia? Foi um prazer ter inaugurado aqui essa aula com vocês. Muito obrigado se você chegou aqui até o final do vídeo e até a próxima aula.